Olá, queridos estudantes da Estudantes Online, professor Sano Massanani, e vamos nesta aula falar sobre a crise de 29, dentro aí do contexto do período entre guerras. Temos aqui, pessoal, a famosa foto nos Estados Unidos mostrando uma fila de... Isso é emblemático, né, de começar a aula com essa foto. Uma fila de pessoas desempregadas para pegar sopa, alimentos, e atrás temos o outdoor de uma família típica da classe média americana, onde temos um casal de filhos, um cachorrinho. O maior qualidade de vida do mundo está escrito ali em cima, e na direita não há modo de vida, o modo americano, mostrando então uma contradição enorme. Os Estados Unidos, né, que divulgava essa imagem de melhor qualidade de vida, mas com a crise de 29 nós vamos ter aí esse grande choque. Então essa foto ela é muito emblemática. A crise de 29, pessoal, é a maior crise econômica da história do capitalismo. Tivemos, lógico, outras grandes crises econômicas. No final do século XIX, na época do imperialismo, tivemos uma forte crise na década de 1870. Nós tivemos na década de 1970 os choques do petróleo, 1973, final da década de 1970. Tivemos em 2008 a crise imobiliária, também originada nos Estados Unidos. Tivemos em 2020 para 2021 a crise econômica derivada da pandemia da Covid, e estamos para ver os desdobramentos ao longo da década de 2020 como vai ser, mas a crise de 29 ainda se estabelece com a maior crise da história do capitalismo, pelo seu alcance, pelos seus desdobramentos. Quais foram as causas da crise de 29? Ela vai ser provocada essencialmente pela superprodução dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vai produzir muito mais do que vai conseguir vender. Como que chegamos a essa situação? Os Estados Unidos eles vêm embalados economicamente desde a Primeira Guerra. Foram, de certa forma, um dos grandes vencedores da Primeira Guerra. A Europa muito abalada. Os Estados Unidos começa a aumentar sua produção para atender o mercado europeu e também o mercado interno americano, que está crescendo bastante. Então, eles vão manter um ritmo elevado de produção, mesmo após a Europa começar gradualmente a se recuperar, e o mercado interno americano sofreu uma saturação. E aí temos, além de uma superprodução, um subconsumo. Então, os Estados Unidos eles vão superproduzir. De início, isso vai dar certo, porque a Europa está muito abalada, precisa dessa produção americana. O mercado interno americano está crescendo, só que depois o mercado interno americano se satura e a Europa começa gradualmente a se recuperar. E os Estados Unidos vão continuar produzindo. Isso vai acabar levando todo esse processo da década de 20, pós-Primeira Guerra, de uma constante especulação financeira. E a partir do momento que as empresas não conseguem mais vender tanto, elas vão começar a perder valor de mercado. E isso vai provocar, em 24 de outubro de 1929, o famoso crash, a quebra da Bolsa de Nova York, em Wall Street, que é um dos grandes símbolos aí da crise de 29, da Grande Depressão. Ao mesmo tempo é uma causa e uma consequência também. Porque a quebra da Bolsa é uma consequência da superprodução e da especulação. Mas ela vai intensificar os problemas. Quando a Bolsa quebra, os problemas vão se tornar mais dramáticos ainda. Então, a quebra da Bolsa é um símbolo, mas também é uma causa, faz parte desse contexto todo da crise de 29. E como comentamos, a crise de 29 causa a chamada Grande Depressão, que vai afetar todos os países capitalistas, pois suas economias são interligadas. Nós já temos, pessoal, uma economia em nível mundial bastante entrelaçada. Então, temos um colapso econômico generalizado, com praticamente pouquíssimas exceções, mas uma grande exceção só, que foi a União Soviética. A União Soviética, país socialista, não estava inserido no contexto global. Nós vamos ter um desemprego nos Estados Unidos ultrapassando os 20%, na Alemanha ultrapassa os 40%. O Brasil é muito afetado pela crise de 29, na sua produção agrícola, por exemplo, e aí nós vamos ter a ruptura da política do café com leite, a gente vê isso no nosso curso de História do Brasil. Então, são os efeitos mais diversos em escala global. Elevada inflação, níveis recordes de desemprego e inúmeras falências são consequências comuns da crise. Milhares de bancos americanos indo à falência em poucas semanas. É uma crise de
enormes proporções e consequências muito marcantes. Temos aqui uma foto, né, na confusão da quebra da Bolsa, em outubro de 1929, na Bolsa de Nova York. Vamos continuar falando, né, de desdobramentos da crise. A depressão econômica provoca o fortalecimento de ideologias radicais. Isso é uma consequência fundamental. Fascismo de um lado, o socialismo de outro. Essas ideologias radicais vão ser vistas como soluções para os graves problemas econômicos. A União Soviética, por exemplo, ela vai ter elevado crescimento econômico durante a crise de 29, né? Inclusive a economia chegando a crescer durante o período mais de 50% em alguns anos, durante a década de 30. Inclusive o socialismo passa a ser visto como um modelo para muitos para poder sair da crise. Em oposição, nós vamos ter também o fortalecimento do fascismo como uma forma de enfrentamento da crise. A gente vai ver um pouco do fortalecimento do fascismo ainda nessa aula, mas temos uma aula da ascensão do nazifascismo dentro aí do contexto entre guerras. O liberalismo, pessoal, a ideia da menor intervenção do Estado na economia, vai ser visto como um fator chave para a eclosão da crise, porque havia a ideia de que, como o Estado não interviu na especulação financeira, né, na questão da superprodução desenfreada, isso acabou levando à crise. Essa é uma visão meio contestada, mas às vezes aparece em prova o liberalismo, nesse caso, ou a menor intervenção como um dos fatores para a crise. Ok? E isso vai marcar a intensificação, a gente vai ver já já, da intervenção do Estado, sobre o argumento de que a menor intervenção do Estado teria ajudado também nesse colapso. E ao favorecer o surgimento e fortalecimento de governos autoritários, como o de Hitler na Alemanha, a crise temos aí, o Mussolini já estava no poder antes da crise de 29, vai se fortalecer. Tá? A crise de 29 é um importante fator motivador da Segunda Guerra Mundial. Sim, uma das principais causas da Segunda Guerra é a crise de 29. Bem, como comentamos, para muitos o liberalismo, a menor intervenção do Estado na economia, vai ser um dos fatores que vão provocar a crise. Então, que seria necessário agora uma maior intervenção do Estado para poder amenizar a crise e evitar crises futuras. E o principal teórico econômico por trás da teoria de maior intervenção no Estado nesse momento é o John Maynard Keynes, o John Keynes, famoso economista britânico. O Keynes, pessoal, é o principal teórico do estado de bem-estar social. O que é o estado de bem-estar social? Muito forte até os dias de hoje. Como comentamos, teorizado principalmente pelo John Keynes, por isso também é chamado de keynesianismo, ou também welfare state, que é a tradução aí do estado de bem-estar social para o inglês. Então pode aparecer nas nossas provas aí, né, provas vestibulares, nem keynesianismo, pode aparecer estado de bem-estar social. É menos comum o welfare state, mas pode aparecer também. Defende a ideia de que o Estado precisa ser o responsável pelo bem-estar do cidadão. É uma espécie de obrigação do Estado ser responsável pelo bem-estar do cidadão, através de fornecimento de garantias sociais que proporcionarão uma vida melhor a todos. Principalmente tem a questão da saúde pública, educação pública, pleno emprego, seguro-desemprego, leis trabalhistas. Então, nós temos toda a teorização do estado de bem-estar social como uma forma de tentar solucionar os problemas da crise de 29. E vai ser muito, o estado de bem-estar social vai ser muito valorizado após a crise de 29. Por quê? Diversos países, inclusive Estados Unidos, a gente vai ver, vão adotar essas medidas intervencionistas, representadas, como eu disse, leis trabalhistas, para satisfazer o trabalhador. Mas isso é importante, pessoal. Não apesar do estado de bem-estar social ter toda essa característica de busca pela igualdade, não é o sistema político-econômico do socialismo. O sistema político-econômico continua sendo o capitalismo. A ideia aqui de maior intervenção do Estado é justamente uma das razões para afastar o operário, afastar o trabalhador de ideologias radicais, como o próprio socialismo e o próprio fascismo, que também tem no seu corpo teórico leis trabalhistas. Então, vejam bem, a ideia do estado de bem-estar social não é direcionar uma nação para um socialismo ou comunismo.
dentro aqui, criado pelo Keynes como uma forma de manter o capitalismo, apesar, né, dos contextos da crise, e afastar o operário de ideologias vistas como mais radicais. Então, o estado de bem-estar social se insere num sistema capitalista, ok? Bem, a partir da década de 1980, o welfare state, o estado de bem-estar social, vai entrar em crise. Por causa de dívidas públicas, muitos países, né, vão se endividar para manter o estado de bem-estar social. E vamos ter também o fortalecimento, por causa da globalização, começa a ficar muito forte nas décadas de 80 e 90, do neoliberalismo, né, da ideologia neoliberal, que vai defender aí a não intervenção do Estado na economia, a privatização na economia, dizendo que o Estado tem muitos gastos, que ele pode ser mais enxuto, e da flexibilização das leis do trabalho. Uma flexibilização, leis trabalhistas mais flexíveis, que facilita a contratação do trabalhador, facilita a demissão, isso geraria mais emprego. Isso é um debate muito atual. É um debate que nós temos na política contemporânea, desde a década de 80, década de 1990. Ok? Bem, vamos falar então dos Estados Unidos e de suas medidas para tentar solucionar ou amenizar os efeitos da crise de 29. E essas medidas vão ser compostas pelo famoso New Deal, ou Novo Acordo, que vai ser implantado pelo presidente Franklin Roosevelt, né, o famoso presidente americano, que vai ficar aí na frente também do país durante quase toda a Segunda Guerra Mundial. Então temos aí um broche do Roosevelt para o Novo Acordo, temos a propaganda, né, trabalhos do governo, né, o governo dando trabalho, dando empregos para o cidadão. Então o New Deal também tem a presença constante nas provas de vestibular e do Enem. E o New Deal consiste em quê? Conjunto de medidas intervencionistas feitas pelo presidente norte-americano Franklin Roosevelt, basicamente entre 1933 e 1939, que é o início da Segunda Guerra Mundial, visando solucionar os graves problemas do seu país, provocados pela crise de 29. E aí o Roosevelt vai implantar o estado de bem-estar social, o keynesianismo, nos Estados Unidos, proporcionando aí aos milhares de empregados o amparo de leis trabalhistas. A ideia de que o Estado vai garantir o bem-estar do cidadão. Então nós temos o keynesianismo sendo implantado nos Estados Unidos no governo do Roosevelt. Controle de preços na agricultura e na indústria, que é uma forte intervenção na economia, mas justamente aquela discussão de que houve a superprodução, porque não havia um controle de preço, não havia um controle, uma intervenção do Estado, e isso acabou gerando a Grande Depressão. Então o New Deal vai controlar os preços na agricultura e na indústria para tentar evitar aí uma superprodução. Temos o estabelecimento de diversas obras públicas, visando diminuir o desemprego. Então, construção de estradas, prisões, escolas, hidrelétricas, então grandes obras que o governo do Roosevelt vai fazer para poder manter a população empregada. É importante, pessoal, o New Deal ele vai trazer, de certa forma, uma redução da crise de 29 nos Estados Unidos, mas não vai solucionar os problemas. Os problemas americanos vão ser solucionados com a Segunda Guerra Mundial, porque vai estourar a Segunda Guerra, os Estados Unidos novamente vai passar a fornecer produtos, equipamentos, lembrando que não houve praticamente conflito na América, o conflito na Segunda Guerra, os conflitos vão ocorrer em outros continentes, né, na Europa, também muito forte em parte da Ásia, mas os Estados Unidos, no território americano, com poucas exceções, né, como o ataque a Pearl Harbor, que é no Havaí, não é no continente, os Estados Unidos saem ilesos de seu território. Então ele vai ter aí um grande crescimento industrial e comercial dentro da Segunda Guerra Mundial. Bem, espero que vocês tenham entendido. Bons estudos e até a próxima aula.